Sabe o que está te impedindo de viver sua própria vida? O medo do julgamento. É sério, cara. Seja sincero consigo mesmo. Qual foi a última vez que você fez algo sem pensar o que o outro acharia daquilo? Por exemplo, essa sua nova roupa que tá no guarda-roupa. Quantas vezes você perguntou a alguém se ela era bonita o suficiente para ser comprada? Ou seu corte de cabelo? Quantas vezes você jogou no Google para saber se ele era o ideal para sua cabeça? Ou aquela vez na faculdade ou na escola que o professor fez uma pergunta para a turma que você sabia responder, mas não respondeu por medo da resposta estar errada? Talvez pode ter acontecido algo mais extremo, como é o caso de um colega meu. Ele me disse que estava no mercado e a moça do caixa foi lá e passou um produto que não era dele. Então a compra que antes era R$ 100 foi para 150. E sabe o que ele fez? Nada. O cara não fez absolutamente nada. Ele apenas aceitou o desastroso erro do caixa, como se nada tivesse acontecido. E sabe o que todos esses exemplos têm em comum? Todos eles, uma pessoa estava com medo de fazer algo por receio do que a outra acharia daquilo. E o que eu quero que vocês entendam neste vídeo hoje é que esse medo nos atrapalha em quase tudo na vida. Nos impede de mostrar ao mundo do que somos capazes. Nossos talentos, nossos dotes únicos que poderiam ser apreciados por outras pessoas, acabam ficando guardados para nós mesmos. Nossos projetos que tanto almejamos um dia dar certo, acabam não saindo do papel. Tudo isso porque temos medo de ser julgados pela sociedade, ou até mesmo pelos nossos pais, amigos, vizinhos, sei lá. Enfim, você deve ter clicado nesse vídeo esperando que talvez eu te livre dessa angústia. E bom, eu tenho algo que pode te ajudar. E ele é tão simples e óbvio ao mesmo tempo que chega a dar até raiva. Ele é entender que ninguém dá a mínima pra você. Sério. O ser mais irrelevante para outra pessoa nesse mundo é você. Ninguém liga se você está criando algo, usando algo novo, dando sua opinião ou fazendo qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque enquanto a gente se preocupa com o que os outros estão achando de nós, as pessoas estão fazendo algo parecido, se preocupando com elas mesmas. Nós, humanos, somos seres que estamos constantemente nos preocupando com nossos próprios umbigos. A gente não se importa tanto assim com algo que alguém fez a ponto de ficarmos pensando naquilo durante muito tempo. Ou você acha que a Joaquina, sua vizinha, fica pensando no tombo que você levou em 2015 na frente dela? Muito provavelmente ela te viu cair. Ela olhou pra você, riu, é claro, como toda pessoa riria, mas depois de, sei lá, 1 minuto se esqueceu e voltou a pensar no que ela faria no jantar. A coisa mais importante por uma pessoa em toda a sua vida é ela mesma. Ela não se preocupa com sua roupa, e sim com a dela. Ela não liga pro seu novo corte de cabelo, e sim com o dela. Ela não dá a mínima pro seu novo projeto que você tá pensando em começar. Ela está ocupada demais pensando no dela. Devemos nos tirar como centro das atenções, como seres que todos notam, e entender que somos insignificantes aos olhos da maioria das pessoas. E pensar o contrário disso é sem dúvidas egocentrismo puro. Ao escutar tudo isso que eu disse, pode até parecer fácil, não é? Mudar a nossa perspectiva de como as pessoas nos veem, mas não é. Infelizmente, acostumar nosso cérebro a nos tirar como centro das atenções é um saco, é muito difícil. Mas, para dar um bom primeiro passo, é necessário entender algo. Nosso medo de ser julgado ou de desagradar o outro não passa de uma projeção falsa de nosso cérebro sobre nós mesmos. E tem um termo psicológico muito utilizado para explicar essa nossa autocolocação, digamos assim, como centro do universo. Ele se chama efeito holofote. Basicamente, esse fenômeno psicológico acontece quando achamos que estamos sendo observados e notados em cada detalhe nosso. Seja na nossa roupa, nosso cabelo, jeito de andar, jeito de falar, etc. De forma simples, é a gente sempre achar que alguém nos autoexamina por completo e nota justamente aquilo que temos em insegurança. Mas como eu disse, isso não passa de um efeito psicológico de nosso cérebro, ou seja, esse medo não é real, é só nosso cérebro nos protegendo de algo que nós mesmos criamos. O psicólogo e professor Thomas Gilovich, que foi um dos criadores do termo efeito holofote, conduziu um experimento na Universidade de Cornell, em Nova York, que nos prova que o medo do julgamento não passa de uma falsa projeção. Ele basicamente, e falando bem em cima mesmo, pegou vários participantes e deu a eles uma camiseta com o rosto estampado de um cantor que era considerado brega na época. Imagine que é o Oruan hoje em dia. E fez com que essas pessoas perambulassem pela faculdade. Os participantes acreditavam que 46% das pessoas os notariam com aquela estampa horrível. Mas, sabe qual foi o resultado? Apenas 20 a 25% das pessoas notaram. O resto nem deu a mínima ou nem sequer percebeu. Esse experimento nos comprova que aquilo que consideramos um erro
ou talvez um defeito em nós mesmos, é na prática quase imperceptível para os outros. Eu mesmo já passei por vários momentos em que o medo de ser julgado tomou conta de mim. Me lembro de uma vez em que foi dar uma explicação de um versículo na igreja. Era a minha primeira vez com o microfone na mão, então você imagina meu medo, né? Eu tava sentindo uma vergonha terrível, eu nem sequer consigo descrever. Eu lembro de chegar na igreja e ver aquelas inúmeras pessoas e pensar seriamente em ir embora pra casa. É sério, o meu corpo não queria ficar ali. Eu tava com dor de barriga, comecei a querer ir no banheiro e já sabe como é que é, né? Vergonha é assim mesmo. Mas sabe o que eu fiz? Eu encarei de frente meu medo. Eu me expus ao desconforto. Na hora, eu lembrei do que eu tinha estudado sobre o efeito holofote. E aquilo até que me deu uma acalmada. E, cara, sendo bem sincero com vocês, foi uma das melhores experiências que já tive em toda a minha vida. Não me arrependo de um segundo sequer que passei naquele altar. Foi lá, olhando para aquelas pessoas e percebendo o quanto elas prestavam atenção em mim, que notei que amo fazer isso que estou fazendo agora. Explicar. Descrever estudos e pensamentos com minhas próprias palavras. Percebi que fazer isso me conforta, me faz bem. Agora imagine se naquele dia eu sou tomado pela vergonha e pela minha insegurança e não subo naquele altar. Muito provavelmente não estaria aqui falando com vocês agora. E não teria feito diversas outras coisas na minha vida em que eu precisava me expor. Em resumo, eu não seria quem sou hoje. Ser tomado pelo medo do julgamento nos impede de fazer aquilo que amamos, de viver experiências únicas, de se tornar pessoas melhores, de viver uma vida melhor. Porque quando nada nos impede de ser quem somos, a tristeza passa a ser um mero sentimento insignificante. Então, a mensagem final que eu quero deixar a vocês com esse vídeo é que se arrisquem. Faça o que tem vontade, crie, poste, dê sua opinião, comece seu projeto, não deixe que o olhar dos outros te atrapalhe a fazer o que ama. É claro que em algum momento vão te julgar, isso é inevitável, mas, para ser bem sincero, quando você faz algo e alguém se incomoda com aquilo, é porque sua coragem de ser quem você é deixa aquela pessoa insegura. Então viva, viva sem pensar no que o outro vai achar, foque em você mesmo.